Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Bem-vindos e bem-vindas a mais um culto na presença de Deus nesta noite, 11 de julho de 2021, domingo. Estou aqui agora a entregar um conteúdo e significado que pode transformar a sua vida e a qualidade de seus pensamentos. Eis o significado. A jornada do embaixador de Cristo, discípulo real. Você já parou para pensar nesse sentido? Eu fico imaginando, já houve um tempo em que você se sentiu bem na caminhada de embaixador e embaixatriz de Cristo? Qual é a única coisa que você pode realizar hoje, de modo que, ao realizar essa única coisa, todo o restante vai ficar mais fácil ou vai se tornar irrelevante? Olha que poderosa é essa pergunta. Essa pergunta é libertadora, porque muitas vezes você quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu fico imaginando, quando você define uma única coisa, você começa a avançar. O que você vai fazer para que o seu dia valha a pena? Qual é a única coisa que você vai realizar hoje? Você consegue entender isso? Como você pode assumir o compromisso com a jornada do embaixador de Cristo, discípulo real? Qual a grande lição que você pode extrair deste conteúdo e significado? Como você poderia começar a fazer a diferença? A Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se, reconciliem-se, reconciliem-se com Deus. Pense nesse sentido. Eu estou a conseguir. Eu sei que eu vou aprender isso. Quem consegue ultrapassar os sentimentos de impotência é certamente capaz de vencer a infelicidade e quaisquer obstáculos. Pense nisso.
Pare tudo por um momento e se coloque à vontade. Concentre-se nessas próximas palavras com atenção. Eu te convido agora a utilizar o poder da sua capacidade de imaginação. Qual é o estado emocional, mental e espiritual mais apropriado para você estar agora, enquanto começa a pensar, a imaginar essa mensagem? Você consegue entender isso, a jornada do embaixador de Cristo, discípulo real. Venha, venha, venha com Cristo para pertencer à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Alcançar o que tanto você busca e deseja. O que aconteceria se você fizesse isso aqui agora? Você sabe que esse é o caminho certo. E pense sobre ter conseguido alcançar este objetivo de forma totalmente bem-sucedida. E apenas permita-se sentir e curtir esse sentimento de sucesso e conquista. Você consegue decidir nesse sentido aqui e agora. Eu vou pertencer, eu vou batizar. Pense nisso. A forma como você vê a vida, o que você diz e pensa, diz muito sobre quem você é. Ouça o que precisa ouvir. Você foi justificado, totalmente perdoado e feito justo. Você está livre da condenação eternamente. Você foi comprado por um preço. Você não se pertence. Você pertence a Deus. Pense nesse sentido. Você foi redimido e perdoado de todos os seus pecados. Seu débito foi cancelado em Cristo Jesus. Você está firmemente enraizado em Cristo Jesus e nele você está sendo edificado. Pense nisso. Você recebeu promessas magníficas da parte de Deus, mediante as quais você se tornou participante da natureza divina do próprio Senhor Jesus Cristo. Você consegue aqui agora entender isso? Eu fico imaginando o que lhe ajuda a lembrar de habilidades, dons, talentos que agora você tem vindas de Deus. Como você se sente? Como você irá manter o que aprendeu com Deus para que as habilidades, as estratégias estejam completamente disponíveis para você quando precisar? Como você irá passar adiante estas habilidades para a sua família? A jornada do embaixador de Cristo, discípulo real. A Bíblia, a palavra do Deus vivo, declara em João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus Cristo fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam
escritos. A Bíblia diz em João 14:12, Jesus disse: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Se o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias de Israel, falou isso, eu acredito. Meditar, conhecer, transformar. Entenda cada um desses verbos e a ligação entre eles para dar um passo definitivo na construção de um novo ciclo de sua vida. O que tem no meio de seu caminho que você tirar, ficará mais fácil? Você já parou para pensar nesse sentido? Você pode achar um propósito na vida. Tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Eu estou a conseguir. Eu sei que vou aprender isso aqui e agora. Autoridade na palavra de Deus. Tenho certeza que você vai aproveitar muito desse significado e conteúdo aqui e agora. Disse Jesus Cristo em Lucas 10, 19 e 20. Eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Alegrai-vos, 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 não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Disse Jesus Cristo, Filho de Deus, em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Disse Jesus Cristo em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pense nisso. Eu e você, nós fomos enviados com o mesmo propósito. Você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Não perca a oportunidade de anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua casa, em sua família, aqui e agora. Caminhe na jornada do embaixador de Cristo, discípulo real. Jesus Cristo vai transformar a sua vida, eu sei que sei. Como é que você faz para ajudar as pessoas? É a sua resposta a Deus que pode determinar o quanto você pode crescer na fé. Quando você responde honestamente, Deus irá agir em seu favor e mostrar os próximos passos. Você não sabe como será notável essa jornada aqui e agora. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 10 e o 13. O centurião percebeu algo em Jesus Cristo, Filho de Deus, que o inspirou, fazendo dele um homem de grande fé. Ele, o centurião, viu que Jesus Cristo era homem sobre a autoridade de Deus. Como militar, o centurião sabia
que os soldados sob seu comando lhe obedeceriam em tudo. Pelo olhar da fé, ele viu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tinha autoridade ainda maior. Que Jesus Cristo tinha autoridade sobre todas as coisas e que sua palavra deveria ser obedecida. Bastava Jesus Cristo, Filho de Deus, falar a palavra, o Logos e o Rema, que tudo voltaria ao estado normal. Jesus Cristo disse ao centurião: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mateus 5:8. Jesus Cristo disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Mateus 5:13. Eu fico pensando, imaginando na jornada do embaixador de Cristo, discípulo real. Um dia, Jesus Cristo, Filho de Deus, encontrou um homem na sinagoga que tinha a mão ressecada. Jesus simplesmente lhe disse: estende a tua mão. Marcos 3, de 1 a 5. Ele, Jesus, falou a palavra. Em obediência à sua palavra, a mão ressecada ficou completamente curada. Você consegue entender isso? Um leproso veio a Jesus Cristo e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus Cristo, Filho de Deus, disse-lhe: quero ser limpo. Mateus 8, 1 a 3. Ele falou a palavra e a lepra desapareceu. Ele disse, Jesus Cristo disse ao paralítico, ao lado do tanque de Betesda: queres ser curado? João 5, 6, 7, 8. Levanta-te. E o homem levantou-se. Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse aos cegos: credes que eu possa fazer isso? Faça-se-vos conforme a vossa fé. E os cegos enxergavam. Mateus 9, 27 a 30. Jesus Cristo, Filho de Deus, disse ao surdo e ao gago: Efatá, abre-te. Abriram os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Marcos 7, 32 a 35. Jesus Cristo, Filho de Deus, disse aos demônios: saiam! Eles obedeceram a sua palavra. Mateus 9, 32 e 33. Jesus Cristo, Filho de Deus, falou a palavra aos ventos e às ondas do mar: acalma-te, emudece. E a tempestade acabou e o vento cessou. Marcos 4, 39. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a Betânia, onde se achava o seu amigo Lázaro sepultado há 4 dias, Jesus Cristo, Filho de Deus, orou para que os presentes pudessem entender que seu poder era de Deus. Ele simplesmente disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 17, 41 e 42. Pense nisso. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitou Lázaro, ele não disse: Deus liberte Lázaro. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, falou diretamente ao cadáver e ordenou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João 11:44. Pense nesse sentido. A jornada do embaixador de Cristo, discípulo real. Ouça o que preciso ouvir aqui e agora. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Gênesis 1:6. Disse Deus: produza a terra relva, ervas que dê sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Gênesis 1:11. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Gênesis 1:14. Eu fico pensando, conforme Deus diz, assim acontece. Deus nos deu a palavra, a Bíblia, a espada do Espírito, registrada em Efésios 6,17, e a Bíblia diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu fico pensando aqui agora, deixe que a palavra de Deus seja a sua espada de dois gumes, conforme Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos dos corações delas. Pense nisso. A palavra de Deus em Hebreus 4:12 provavelmente se refere à verdade de Deus revelada na Escritura, a Bíblia, que eu e você falamos umas para as outras com confiança e entusiasmo no auxílio do Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isso? A palavra de Deus não é uma palavra morta ou ineficaz. Ela possui vida. E por ter ela vida em si mesma, ela produz efeitos. Se você quer aqui e agora que a sua vida seja transformada e que seu testemunho tenha poder e produza efeitos, fique próximo à palavra revelada de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus revela a verdade sobre você mesmo. Esse será o seu melhor momento do dia. Fique próximo à palavra de Deus. Eu fico imaginando, sua mente é poderosa. Quando você filtrar somente os seus pensamentos positivos, sua vida começa a mudar. É sua mente que constrói sua identidade,
suas percepções e significados, suas emoções, sentimentos, suas habilidades, seus conhecimentos e sua forma de aprender. É sua mente que constrói em Cristo Jesus. Você aqui agora se sentirá imparável e poderá olhar para dentro de você com muito mais força, determinação e entusiasmo. O que você decide? A porta está aberta e você decide quanto tempo ficará dentro e quanto tempo ficará fora. Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. O que de fato você quer conquistar? A chave está na sua mão. Você tem interesse relacionado à saúde mental, emocional, espiritual? Você tem interesse nesse sentido? Quais são as habilidades que você gostaria de aprimorar aqui e agora? Você consegue entender isso? A jornada do embaixador de Cristo, discípulo real, autoridade na palavra de Deus, a Bíblia. Caminhe na jornada do embaixador de Cristo, discípulo real. Jesus Cristo vai transformar a sua vida. Eu estou a conseguir. Eu sei que vou aprender isso. Entusiasmo, fervor espiritual. Eu fico imaginando Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Avance sem impedimento. Sempre é possível transformar quaisquer acontecimentos em um triunfo em congruência, alinhado com a palavra de Deus, numa realização genuinamente motivada em Cristo Jesus, eu sei que sei. A Bíblia diz em Marcos 16, 20, eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A Bíblia diz em Atos 28, 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Você consegue entender isso? Você pode aproveitar o máximo o seu potencial em Cristo Jesus. Um dia, o apóstolo Pedro viu um homem coxo de nascença. Ele disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos 3,6. O apóstolo Pedro pegou o coxo pela mão e o levantou. O homem foi completamente curado. Você pode alcançar quaisquer coisas, desde que tenha disciplina em seus objetivos em Cristo Jesus. Eu fico pensando, esse era o mesmo apóstolo Pedro que dormia enquanto Jesus Cristo orava no jardim. O mesmo apóstolo Pedro que negava Jesus. Era o mesmo Pedro que não se achava perto da cruz quando Jesus ali padecia pelos pecados do mundo. Era o mesmo Pedro que, quando alguém disse: vimos o Senhor, ele vive, ele ressuscitou, está vivo, e respondeu: eu não acredito. Agora, na porta do templo, ele, Pedro, exerceu fé no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, e um grande milagre aconteceu. E eu fico imaginando, milagre é uma grande boa obra que só Deus pode realizar. O apóstolo Pedro pôs a fé em prática, porém era a fé ligada a uma experiência.
Ele tinha estado no cenáculo e línguas bipartidas de fogo tinham caído sobre ele. Agora ele se movia com o Espírito Santo sem medida, caminhando na jornada do embaixador de Cristo, discípulo real. Você consegue entender isso? Veja, sinta ou se perceba. Tenha em suas mãos esse conteúdo verdadeiramente libertador para todos os pilares da sua vida. Aprenda a manter foco no que realmente importa. Você percebe que você é uma personalidade em constante amadurecimento e crescimento em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, como pensa em seu coração, assim é. Você consegue entender isso? Você pode despertar a sua família nessa jornada do embaixador de Cristo, o discípulo real. Desperte os outros, despertar os outros envolve dar suporte para que eles cresçam em um nível de visão e missão. Se você está auxiliando alguém a despertar, deve estar desperto também. A melhor maneira de mudar o outro é mudar a si mesmo. Ajudar a si próprio e aos que estão a seu redor ou os seus próximos, mais próximos, a identificar objetivos positivos, contribuir para criar estados emocionais, mentais e espirituais mais eficazes em Cristo Jesus. Ajudar a sua família a construir objetivos é um presente inestimável que você proporciona a eles em termos de sucessos futuros. Você consegue entender isso aqui e agora? Eu fico imaginando, você está se tornando consciente da força, entusiasmo e habilidade que está dentro de você. A Bíblia diz em Salmo 37, 18 e 19, o Senhor observa passo a passo a vida de quem obedece a Ele de coração. Preparou para eles uma recompensa eterna. Na época das dificuldades, eles não ficarão sem ajuda. Pense nisso aqui e agora. Agora, vai para a sua família e a seus amigos e manifeste este enriquecido estado de ser através das suas ações com determinação e uma maior sensação de força, segurança, entusiasmo, afirmando aqui e agora o que você é em Cristo Jesus na jornada do discípulo real para a glória de Deus. Você vai usar a Bíblia da maneira que foi planejada aqui e agora. Pense nisso, somos o povo de um só Senhor, que busca uma só pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pense nesse sentido. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Pense nesse sentido. Jornada do embaixador de Cristo, discípulo real, autoridade na palavra de Deus e entusiasmo, fervor espiritual. Eu sei, esse significado vai transformar a sua vida e da sua família aqui e agora. Mudando os pensamentos, muda-se a vida.